século XIX foi o século da cientificidade, porque a história se posicionou nele como conhecimento científico. Mas a história do amor, as práticas amorosas do século XIX são bastante interessantes. Então aqui eu vou me relembrar de algumas coisas sobre esse século, como por exemplo, o amor de longe, que aconteceu nos sobrados. As pessoas se apaixonavam e de forma distante, aí eu me lembro de minha mãe que me dizia que quando namorava com meu pai, ficava numa distância, meu pai de outra, e minha avó ficava no meio. Para dar um beijo era uma dificuldade. Não era no século XIX, era no século XX. No século XIX, as pessoas namoravam de longe, um no canto e outro no outro, e eram ao redor dos sobrados. Os mucambos e as senzalas também tiveram suas relações de práticas sexuais interessantes. Os negros e as negras algumas vezes eram escolhidos pelos senhores e senhoras de engenho e levados para a casa grande, acontecendo assim, então, a traição. As senhoras de engenho que faziam as traições com os escravos, era muito comum, mas a historiografia não conta muito, eram chamadas de santinhas do pau oco, essa expressão tão popular que a gente conhece nos dias de hoje. Os engenhos, enfim, possuíam diversas aglomerações e eram diversos espaços de relações sexuais, ou de branco com branco, fugitivos, assim, um senhor que saía para pegar uma senhora que não tinha autorização dos pais, ou um senhor que pegaria um escravo e vice-versa, um escravo que pegaria um branco e assim vai. As relações do século XIX eram mais fogosas, mais calentes. Hoje em dia é uma relação mais vulgar, mais promíscua, mais aberta, enfim. Os ricos do século XIX mantiveram a mesma posição dos de hoje, do século XX e século XXI. Querem se casar com ricos e nem sempre são felizes. Os ricos escolhiam pela cor da pele, escolhiam pela posição social e econômica, e ainda hoje é assim. Mas muitos desses ricos são fundamentalistas, traem suas esposas e muitas vezes com prostitutas, com pretas e etc. O que nós vemos hoje? Quando um homem branco do olho azul se casa com uma negra, geralmente tem uma rejeição da família, porque a nossa sociedade é hipócrita. Enfim, ela é totalmente falsa. Mas os ricos têm essa característica peculiar. Não é diferente hoje, não. Não pode nem existir amor, mas existe o amor financeiro. Os casamentos eles eram arranjados, eles eram falsos, e a noite de núpcias era a grande noite. Geralmente, mesmo sem ter amor, nessa noite de núpcias eles se entregavam ao prazer entre quatro paredes de forma calente. O amor com os escravos também era um amor que existia com grande propriedade de ambas e de todas as partes. Os escravos sempre eram mais assim altivos, né, com a relação sexual, e os escravos, enfim, tinham relações com seus senhores, eram procriadores, muitos deles foram levados a condições de ajudantes da casa grande, mas o interesse maior, na verdade, era o sexo, tanto da parte do homem, senhor de engenho, como da parte da mulher. A questão da homossexualidade também era muito vista no século XIX porque era tido como doença, soberba, aberração. E esse amor homossexual geralmente começava nos interins das escolas e perpassavam aí por muitas décadas. Hoje, no século XXI, essa questão ainda é muito evidente porque o nosso país é autoritário, é fundamentalista, mas que vem ganhando dimensões diferentes. Enfim, as famílias tradicionais de hoje em dia promovem o amor de formas diferentes da do século XIX. O século XIX ele foi um referencial de genuidade, de verossimilhança, mas também de algumas hipocrisias. O que importa em tudo isso é que o amor, seja onde for, ele precisa ser plural, ele precisa ser multifacetado, ele precisa armazenar conteúdos de respeito, de carinho e que ambas as partes se identifiquem, se gostem por completo e que sejam felizes. Por isso eu termino com a célebre frase da escritora Mary de Priori: amem, beijem, sejam felizes.